itens, valores, como a gente poderia falar? Tem momentos que eu falo de pessoas, uma grandeza. Eu falo de tamanho de pé, uma grandeza. É medida. Então, quando eu falo de grandezas, eu estou falando de elementos. Vamos usar um nome assim. Né? Um elemento que está se falando no problema. O problema fala de pessoas de sala de aula. Então, eu tenho pessoas e tenho sala de aula. São duas grandezas diferentes. E a gente trabalhou com grandezas diretamente. O que é grandeza diretamente proporcional? Quando os dois lados, as duas grandezas aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção. Então, se aumenta porque dobrou, dobra do lado esquerdo, dobra do lado direito. Grandeza diretamente proporcional. Se cai pela metade o lado esquerdo, cai pela metade o lado direito. Grandeza diretamente proporcional. Por quê? Se duplicar do lado esquerdo, cair pela metade o lado direito, opa, mas é tudo por 2. Aí é uma grandeza inversamente, porque enquanto um aumenta, o outro diminui. Para ser uma grandeza diretamente proporcional, tem que ou as duas aumentam no mesmo valor ou diminui no mesmo valor. Aí, inversamente, é o contrário. Enquanto um lado dobra, o outro cai pela metade. Enquanto um lado cai pela terça parte, o outro lado triplica. Então, por exemplo, continua sendo 3 de um lado, 3 do outro. Porém, de um lado sobe, de outro desce. Isso é uma grandeza o quê? Inversamente proporcional. Então, a partir de agora, para a gente resolver um problema usando regra de 3, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ler o problema, tirar as grandezas que o problema está falando. O que é as grandezas? O problema está falando de lata de tinta e está falando de tamanho da parede. Então, eu vou botar tinta, tamanho de parede. Eu monto duas colunas. Do lado esquerdo, eu só coloco que fala de tinta. Do lado direito de cá, eu vou colocar o quê? O tamanho da parede. Depois que eu tirei as grandezas do problema, eu vou perceber. Se eu aumento a quantidade de tinta, opa, eu aumento a quantidade de parede que eu consigo pintar. Uma lata eu pinto uma parede, 2 latas eu vou pintar 2. Ponto. Grandeza diretamente proporcional. Pronto. Depois que eu sei se a grandeza é direta ou inversa, eu vou ensinar agora como fazer. Tudo bem, gente? Então, a partir de agora, a gente vai começar a pegar uns problemas. Aí vocês vão entender o que é regra de 3. Regra de 3 é tirar do problema o que o problema está falando, os itens que o problema menciona, monta as minhas duas colunas, por isso a gente chama de regra de 3 simples, porque a regra de 3 simples, ela vai apresentar para vocês 3 grandezas conhecidas e uma desconhecida. Você monta 2 colunas. Ah, professora, então 3 números vão aparecer e um não. Sim, aquele que não vai aparecer você vai chamar de X, ou uma letra qualquer que você queira. Porque nós vamos montar depois uma propriedade da proporção. Ah, o que é a propriedade da proporção? Aquela que eu multiplico em cruz credo? Sim, só que tem um detalhe. Se for diretamente, a gente faz de um jeitinho. Se for inverso, antes de resolver, a gente tem que fazer um detalhezinho. É o que vocês vão prestar atenção comigo agora. Então, nós vamos abrir a nossa apostila. Lá na página 22, então, olha, 7º ano, todo mundo aí abrindo a página 22, aonde começa essa informação, nós paramos aqui na letrinha B, na nossa, ok? Então, nós vamos começar aqui nessa parte de regra de 3. O que eu vou fazer? Como tem muita gente com dificuldade no som, né? Eu vou ler para vocês o problema, porque agora, como eu estou na matéria, eu não vou nem convidar assim, lê para mim, fulano, agora não. Eu vou ler o problema e preciso que vocês foquem no que eu estou lendo e tentem entender o que é a grandeza que o problema fala. Ok, gente? A nossa primeira atividade depois, avaliativa do 3º trimestre, será proporção, razão e regra de 3. Então, vamos ficar ligadão para a gente poder fazer bem. Aí, depois que a gente aprende, fala assim, nossa, professora, como resolver problema hoje? Ficou mais fácil, né? Como que com a regra de 3 a gente consegue
desenvolver muito melhor a nossa vida, né? Então vamos lá? Tem coleguinhas entrando agora na nossa aula. Seja bem-vindo, bom dia para vocês. Vamos começar agora a entrar a fundo. Por enquanto eu fiz uma revisão do que a gente aprendeu semana passada. Agora a gente vai, entrar naquilo que nos interessa. Quarta-feira a gente tem mais informações novas. Então vamos lá. Vamos mostrar agora, tem duas situações. Eu vou colocar duas situações para vocês. Tudo bem? Uma situação de uma regra de 3, onde a grandeza é diretamente proporcional e quando ela é inversa. Então, a Esté se ofereceu para fazer uma leitura. Esté, eu queria que você lesse apenas o problema aqui, até a perguntinha. Depois vai deixar por minha conta. Dá uma lida para mim? Pode ler, Esté. É bom que descansa minha garganta. Bom dia, professora. Bom dia, meu amor. Que bom que seu áudio melhorou, né? Que ótimo. Então, dá uma lida para mim. Em uma fábrica são produzidos 940 computadores em 4 dias. Considerando que em cada dia é produzida a mesma quantidade, quantos computadores são produzidos em 7 dias? Então, gente, a Esté acabou de ler para a gente um problema. Problema esse que eu tenho que responder uma pergunta. E a pergunta é: quantos computadores são produzidos em 7 dias? Antes de resolver o problema, olha o que eu tenho que fazer. O problema está falando de quê? De computadores e de dias. Então, eu tenho duas grandezas. Quem são as grandezas? Computador e dias. O que eu tenho que fazer agora? Lá no meu caderno, aqui, ele montou a tabelinha. Ele faz uma tabela. Você não precisa nem fazer tabela. Você vai apenas colocar aqui, Pode ser o contrário, tá, gente? Aqui ele colocou tempo do lado esquerdo, colocou o número de computador do lado direito. Podia ser o contrário. Computador e tempo, ou escrever a palavra dias. Mas são duas grandezas. A grandeza são computador e dias. Tudo bem? Computador e tempo. Quantidade e tempo. Tempo aqui está em dias. Qual é a quantidade? Computadores. Como é que eu faria? Você vai montar a tabela. Eu não vou nem pensar no que está escrito aqui. Eu vou ensinar vocês a montarem isso aqui primeiro. Tudo bem? Aí você vai entender como é que eu resolvo o problema. Eu vou pegar o problema que está aqui. Em uma fábrica são produzidos 940 computadores em 4 dias. Você vai fazer o seguinte: 940 está para 4. O que é está? Um de frente para o outro. Computador, dia. Eu crio duas colunas. Primeira coluna, computador, segunda, dias. Aqui ele deu o contrário. Eu poderia também. Dias, computador. 4 dias, 940 computadores. Tudo bem. Essa ordem de quem vem primeiro não muda em nada a nossa vida. Tudo bem até aí? Então, eu já peguei duas grandezas. 944. Por quê? Porque elas estão interligadas. 940 está para 4 dias. Quer dizer, 4 dias trabalhando a todo vapor, eu consigo fazer 940 computadores. Beleza? Tudo bem. Aí a pergunta do problema é: em 7 dias, quantos computadores eu consigo fazer? Aí o que eu faço? O 7 não é computador. O 7 é dia. Então, o 7 vai ficar embaixo do número que se fala do dias. Qual é o número que está relacionado ao tempo dias? O 4. Então, embaixo do 4, 7. Só que 7 está para quanto? Não sei. É o meu problema, é a minha pergunta. Então, 7 vai estar para X, que é a incógnita. É o que eu preciso descobrir para poder resolver. Beleza? Montei. Tá. Professora, tá aí muito fácil. Até aí é moleza montar, mas eu tenho que fazer as minhas duas colunas. Professor, por que é chamada de regra de 3 simples? Porque eu só tenho duas colunas. Nós temos a regra de 3 composta. Ela trabalha em 3 grandezas no problema. O problema, em vez de falar em 2, ele fala em 3 grandezas. Por exemplo, ele podia falar tempo, computador e mão de obra, pessoas. Quer dizer, 10 pessoas gastam 4 dias para fazer 940 computadores. Eu tenho 3 grandezas ali. Eu tenho pessoas, eu tenho tempo e tenho computador. Por isso a gente chama de regra de 3 compostas, que vocês não aprendem agora. Lá no 8º ano a gente comenta um pouquinho. Esse ano eu comentei com o 8º ano no início do ano. Então, a gente vê depois, porque agora a gente só trabalha regra de 3 simples, só com 2 colunas.
Então, todos os problemas que vocês vão resolver daqui por diante vão ter duas grandezas. Pega as duas grandezas e vamos colocar os elementos direitinho. Essa grandeza está para essa grandeza. Esta grandeza vai estar para outra grandeza. X, incógnita, aonde é a pergunta do problema. O problema quer saber quantos computadores em 7 dias. Então, quem vai ganhar o X? Computador, coluninha do X. Tudo bem, até aqui tudo ótimo. Agora eu vou ensinar para vocês um outro detalhe. Vocês precisam agora saber se esse problema é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Por quê? Porque se é direta, eu resolvo de um jeito, o nome já diz. Direta, a gente já faz direto, usando a regra da proporção. Multiplicação em cruz credo. Pronto. Lá no inverso, a gente precisa de um caminho diferente. Vamos ficar ligado agora, hein? Presta atenção. Vamos lá. Como é que eu descubro se é direta? Vamos pensar. Olha aqui, gente, ele está falando considerando que em cada dia é produzida a mesma quantidade. Então, não tem alteração, né? Tem dia que eles produzem mais porque eles estão mais animados, no outro dia produz menos. Não tem isso. Está dizendo que se produz a mesma coisa por dia. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Vocês vão ver que eu não estou nem me preocupando com essa fala aqui. Vamos se preocupar com o que a gente tem. Vamos lá. Em 4 dias, eles fazem 940. O que aconteceu com o tempo? Aumentou. Poxa, 4 aumentou para 7 dias. Se 4 aumentou para 7 dias, o que vai acontecer com o número de computadores? O número de computadores vai aumentar ou vai diminuir, gente? Se agora, em vez de 4 dias, eu vou ter 7 dias para fabricar, eu vou fabricar mais computador? Opa, beleza! Palmas! Vocês já responderam a minha pergunta. Vai aumentar. Aumentou o número de dias, aumentou o número de computadores. Opa! Os dois lados estão aumentando. Como é que é o nome dessa grandeza? Grandeza diretamente proporcional. Agora, se é diretamente proporcional, acabei de descobrir. Como é que eu descobri se é diretamente? Eu descobri que quando eu aumentei aqui, obrigatoriamente o outro lado também aumenta. Porque a situação aqui é essa. Quanto mais dias eu tiver para trabalhar, mais fabricação eu vou ter de computador. Entenderam legal? Amei vocês na resposta de vocês. Tem equilíbrio, isso aí, Esther. Existe esse equilíbrio. Se tem o mesmo equilíbrio, grandeza diretamente proporcional. Tudo bem. Então, agora eu já aprendi a montar as duas colunas, colocar as grandezas, já aprendi a identificar se é diretamente proporcional. Agora vamos aprender a resolver. Como? Vamos montar a proporção, ó. Coluna, e eu vou separar agora com sinal de igual. Primeira coluna, tempo, 4, 7. Monta a fração. Igual a outra coluna, 940 e x. Montei a minha proporção. Como aqui uma grandeza diretamente proporcional, o que eu vou fazer? Multiplico em cruz credo. Lembra do cruz credo? Deus me livre e guarde. Cruz credo. Eu vou multiplicar o quê? Os extremos, eu multiplico, vai ser igual a multiplicação dos meios. Lembra lá dos termos da proporção? Extremos e meio. Extremo vezes extremos é igual a meio vezes meio. Vamos lá? 4 vezes x, aqui, ó, 4 vezes x, vai ser igual a 7 vezes 9,40. Tira quanto, Esther? Esther, você me faz rir. Só existe regra de 3 simples ou regra de 3 composta. Tudo bem? Ok? Regra de 3 simples ou regra de 3 composta. Composta porque vai ter mais de uma coluna, uma grandeza a mais. Tudo bom? Fechou? A gente já sofre por antecipação. Professora, vai ter uma regra de 9? Adoro. Adoro. Eu vou descontrair aqui a gente. Então, vamos lá. Você sofre muito por antecipação. Para com isso. Vamos lá. Vamos aprender as coisas devagarzinho. Eu vou ensinar aquilo que a gente vai usar agora. Calma. Quando o negócio for mais avançado, eu vou falar, olha, gente, o ano que vem tem algo mais avançado. Ainda não.
Parou? Vamos ficar por aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. Multipliquei no cruz credo, ó. 4 vezes x, 4x, tá? Igual 940 vezes 7, 6.580. Multipliquei. O que eu vou fazer agora? X, equação, né, gente? É igual a 6.580, vai dividir por 4. Por quê? Eu tenho o valor de 4x, mas eu preciso saber de um x só. Então, eu vou ter 6.580 dividido por 4. 1.645. Ponto. Resolvi meu problema. Qual foi o meu problema? Em 7 dias, nós vamos fazer 1.445 computadores. Viram, gente? É difícil? Claro que não. Só que eu preciso saber o quê? Ler o problema, tirar as grandezas, montar as minhas colunas, colocar a minha incógnita onde eu estou perguntando o meu problema. Segundo passo, descobrir se é diretamente, se está todos os dois lados aumentando ou se está todos os dois lados diminuindo. Se for diretamente, monto a proporção, ok? Igual uma coluna igual a outra coluna e multiplico no meu cruz credo. Pronto. O que é meu cruz credo? Extremo vezes extremos, meio vezes meio. Ok, gente? Isso aí, Betânia, é isso aí. Agora eu vou para outra situação. Esse probleminha que eu dei para vocês é diretamente proporcional. Uma dica. Olha quem está comigo nas Olimpíadas. Lembra que eu falei? Olimpíadas sempre cai uma questão de porcentagem. Porcentagem é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, nunca vocês vão achar uma porcentagem inversamente proporcional. Falou em porcentagem, com certeza vocês terão uma atividade para fazer diretamente proporcional. Então, vamos ver numa segunda situação. Eu quero outro coleguinha lendo para mim esse segundo problema aqui. Aí, agora a gente vai aprender. Antes de eu pular minha página, eu vou montar com vocês aqui a coluna. Mesmo que na apostila já me deu a coluna. Pode ler, Arley. Lê para mim a segunda situação. Segunda situação. Um muro é construído em 10 dias por 3 operários. Em quantos dias 5 operários fariam o mesmo muro, considerando que todos trabalham no mesmo ritmo? Observe a seguinte tabela. Isso, e Arley, antes de ir para a tabela, vamos comigo aqui, Arley. O problema fala de quê, Arley? Me responde. Quais são as grandezas que o problema está falando? Dias e operários. Muito bem, Ali. O problema está falando de dias e operários. Então, o que eu tenho que fazer? Construir 2 colunas. Uma coluna de dias, a outra coluna de operários. Aí eu vou colocar o quê, Ali, na primeira coluna? 10? Pode falar. Não, que eu tô olhando a tabela, né? Mas 3 quintos e 10x. Seria o quê? 10 está para 3, certo? 10 dias está para 3 operários. Porque a nossa coluna é o quê? Dias e operários. Eu não vou lá na coluna. Eu sei que vocês estão com a apostila e estão enxergando a tabela lá. Que é isso aqui que você está enxergando. Aqui ele botou ao contrário, o número de operários e dias. Eu falei que a ordem aqui não nos atrapalha. Se eu colocar dias aqui, operários aqui, não faz diferença. Beleza? Então, vamos lá. 3 operários fazem 10 dias. A pergunta é, eu tenho agora 5 operários. Quantos dias vai gastar? Opa, o meu X, então, é aonde? No dias. Tudo bem? Agora, vamos lá. E Arley, aqui... Pode falar. Pode falar, Yarley. Ou ligou à toa? Não, eu falei só tudo bem. Ah, então tá ótimo. Olha bem, Yarley, nessa situação que você que ligou aí, que está junto comigo nessa leitura. Aqui já está dizendo para você que é inversamente proporcional. Mas como é que eu vou provar que realmente é inversamente proporcional? Vamos brincar agora, ó. Gente, presta atenção. Eu agora estou falando de número de operários. Estou falando em mão de obra. Vamos pensar numa casa. Vocês estão construindo a casa de vocês, né? Vão casar, querem construir a casa de vocês. O Yarley contratou uma equipe para fazer a casa dele. Só que essa equipe falou assim, olha, seu Yarley, a gente consegue entregar a sua casa
em 120 dias. Aí ele fala, não, eu preciso casar. Eu vou casar antes, a minha casa tem que estar pronta antes disso. Então, poxa, eu não posso contratar esse tanto de funcionário. Porque esse tanto de funcionário que eu iria contratar vai gastar 120 dias. Eu não quero 120 dias, eu quero menos tempo. Ah, o IALI falou que precisa de 60 dias. Não, minha casa tem que estar pronta em 60 dias. O que ele vai ter que fazer? O número de dias dele está diminuindo. O que você tem que fazer com o número de operários, IALI? Aumentar. Por quê? Você está com pressa da sua casa ficar pronta, não é? Então, é a mesma coisa, ó. 3 operários gasta 10 dias. Se eu botar 5 operários, lembrando que a obra é a mesma. 3 operários gastou 10 dias. Se eu aumentei meu número de operários, ó, eu estou aumentando o número de operários. O lado de cá está aumentando. Do outro lado, o que vai acontecer com o número de dias? Vai diminuir. Isso. O que está acontecendo? De um lado aumenta, do outro diminui. A grandeza não é diretamente. É o quê? Inversamente proporcional. Ok? Deu para entender a diferença de direta para o inverso? Agora, olha o detalhe. Quando é diretamente proporcional, eu monto a minha proporção do jeitinho que está na tabela. Ó. 4 está para 7 é igual a 940 que está para x. Bonitinho. Quando for inversamente, eu não vou montar a proporção direto. Olha o que eu vou fazer. Antes de montar a minha proporção, eu tenho que lembrar o seguinte. Como é um problema inversamente, eu, na hora de montar a minha proporção, eu preciso inverter a coluna que está com x. A coluna que está com x aí, Esther, não dá para fazer direto. Por que não dá para fazer direto? Por que não dá para fazer direto aqui? Quando for diretamente proporcional, Esther, você pode ir lá na tabelinha já multiplicar no cruz credo. Quando o problema for diretamente proporcional, eu vou na pergunta da Esther. Você pode fazer direto. Faz o cruz credo de uma vez, lá na tabela. Quando for inversamente proporcional, não, Esther. Se o problema é inversamente proporcional, você vai fazer o seguinte. 3 está para 5, igual. Se fosse direto, seria 10 está para x. Como é inversamente, eu tenho que botar o contrário, ó. O x subiu, o 10 desceu. Eu tive que inverter. Por que eu tive que inverter a coluna que tem a incógnita? Porque o problema é inversamente proporcional. Por isso que eu monto a tabela. Aí eu tenho que perguntar para mim se a grandeza é direta ou inversa. Eu tenho que descobrir, poxa, aumenta, direto. Diminui, direto. Aumenta, diminui, inverso. Diminui, aumenta, inverso. Se é inverso, eu não vou fazer o cruz credo direto. Eu tenho que fazer o quê? Na hora que eu for montar a proporção, eu vou fazer o quê? A coluna que está com a minha incógnita, eu tenho que trocar. Se a incógnita estava embaixo, ela vai ficar em cima. Se a incógnita estava em cima, ela vai ficar embaixo. Aí eu venho aqui e vou montar. Então, eu não coloquei 10 sobre x, eu coloquei x sobre 10. Por quê? Porque eu tive que inverter a segunda razão. Por que eu inverti a segunda? Porque é a segunda que tinha incógnita. Se a incógnita tivesse na primeira, eu ia inverter a primeira. Professora, por que eu não inverto? Porque se eu inverter essa aqui, vai ficar tudo igual, né, gente? Eu só posso inverter um lado. Ou eu vou inverter essa, ou eu vou inverter essa. Então, eu prefiro falar para vocês inverter só a que está com x. Ponto. É mais fácil de vocês lembrarem que você precisa inverter uma coluna. Qual coluna que eu vou inverter? A que tem a nossa incógnita. Beleza? Não quero inverter da incógnita, quero inverter a do lado. Inverte só a do lado. A incógnita fica do mesmo jeito. Só que para a gente não esquecer, eu prefiro, igual a nossa apostila trabalha, vamos inverter a coluna que está com a nossa variável. Tudo bem? Depois a gente faz o cruz credo. Já fiz invertir? Vamos fazer cruz credo. Ó. 5 vezes x
3 vezes 10. Ele colocou primeiro 3 vezes 10. Extremos vezes meio. E, gente, a ordem aqui não interessa. Eu prefiro multiplicar a letra logo, né? Porque a letra tem que ficar do lado esquerdo, vou fazer direto. 5 vezes x, 5x. 3 vezes 10, 30. Então, eu vou ter 5x igual a 30. X vai ser 30 dividido por 5. X vai ser igual a 6. Descobri quantos dias eu vou gastar? 6 dias. Aí, ó, eu gastei realmente menos dias. Então, todo o probleminha falou de mão de obra, aumentou o povo para trabalhar, claro que a grandeza vai ser inversamente proporcional. Porque o tempo diminui também. Eu aumentei o povo, diminui o tempo. É igual a velocidade, ó, carro. O carro está em 40. Ele gasta tanto tempo. Se o meu pai for apressado botar 80, ele vai gastar menos tempo. Grandeza inversamente proporcional. Então, eu preciso estar ligado nessas coisinhas. Até aqui alguma perguntinha? Tranquilo para entender, gente? Deu para entender direitinho? Alguém tem alguma dúvida ainda? Clara disse que entendeu direitinho. A Esther também está tranquila. Que bom. Olha essa matéria, gente. Ela é muito boa. Regra de 3 é ótimo de fazer. Ótimo mesmo. E eu vou falar uma coisa para vocês. É essencial. Por isso que a gente tem definição aqui, ó. Nas duas situações, utilizamos um procedimento que consiste em determinar um valor quando nós conhecemos 3. Por isso que a gente chama de regra de 3. Viu, Esther? Então, não vai ter regra de 9, regra de 12, regra de 3. Por quê? Porque o problema me fornece 3 valores. Tudo bem? O quarto valor é um desconhecido, é a nossa incógnita. Então, eu chamo de regra de 3 porque ele está me fornecendo 3 valores desconhecidos. Tudo bem? De 2 grandezas que o problema está trabalhando. Aí, a regra de 3 composta, ela é chamada de composta porque, em vez de trabalhar com 2 grandezas, ela trabalha com 3 grandezas. Tudo bem? A única diferença é essa. Mas eu ainda continuo trabalhando lá 3 desconhecidos comparando com uma minha incógnita. Só que lá eu tenho que fazer 2 operações e devagarzinho para a gente descobrir o que fazer. Tudo bem? Então, só para finalizar, aqui, vocês vão fazer isso aqui daqui a pouco, né? Eu não vou nem fazer essas outras situações, mas essa 3 aqui, apesar de eu mandar essa resposta depois, presta atenção numa coisa aqui. Olha o que ele falou para mim aqui. Que a letra A, ele foi bonzinho. Ele disse que a grandeza A e a grandeza B, ele não disse que grandeza que é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu preciso mudar alguém? Não. 5 está para 9, ó, 5 está para 9, que vai ser igual a 35 está para x, porque a palavra é diretamente proporcional. Depois é só multiplicar em cruz credo, ó, 5 está para x, 35 está para 9, multiplica por 9. Você vai chegar a 63. Aqui ele já disse que a grandeza C e D é inversamente. Se é inversamente, não é rapidinho. Eu vou ter que inverter a coluna que tem a incógnita. Eu coloco 12 está para 30. Só que em vez de colocar 5 está para x, eu coloco x está para 5. O x sobe, o 5 desce. Por quê? Porque é inversamente proporcional. Depois eu faço o meu cruz credo normal. Bem simples, bem fácil.